O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, nossas redes sociais também transmitindo a partir de agora, tem o Instagram, tem o Facebook. Se você quiser, também tem o nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje e para falar das retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida a partir das 5 da tarde e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades lá da região. Nosso convite a partir de agora. Fique com a gente, compartilhe, curta, comente as transmissões, curta a nossa transmissão, compartilhe a nossa transmissão e participe também, interaja pelo nosso WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, hoje é sexta-feira e o nosso espaço aqui nesse dia é sempre dedicado aos assuntos de cultura, de lazer, e vamos falar hoje de leitura, tem espetáculos acontecendo em São Paulo, muita coisa bacana para você acompanhar no Gente que Fala de hoje. Então vamos trazer aqui os nossos convidados, as nossas convidadas para esse bate-papo. Manu Pestana, atriz, comediante, roteirista e produtora de conteúdo. Manu, como é que você está? Bem-vindo aqui com a gente. Oi, Mauro, bem-vindo. Muito obrigada, né? Bom dia aí, obrigada pelo convite. Muito honrada em poder participar desse programa para conversar, bater papo com gente tão legal, tão interessante. Agradeço aí o convite. Muito legal a presença aqui, Manu, muito obrigado. Também com a gente o JB Medeiros, ele é escritor, jornalista, editor do site Farofafá. Tudo bem, JB? Tudo bem, agradeço muito o convite de vocês para participar. Sempre bacana debater esses temas assim fundamentais, né, da nossa vida cultural. Muito bom. Também com a gente o Roberto Moreto, diretor da companhia O Grito. Roberto, como é que você está? Tô bem, tô bem. Agradeço também a participação. Cumprimento todo mundo que está aqui. Acho que vai ser interessante falar sobre teatro. Sempre é muito interessante, né? Falar sobre culturas. Então, obrigado pelo convite também. Clóvis Madeira, presidente do Instituto Cacau Show. Como é que você está, Clóvis? Bem-vindo no Gente que Fala de hoje. Mauro, obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês e com esse time aqui. Vamos bater um papo aí. Vamos lá, gente. Primeiro assunto para análise de vocês todos aqui no Gente que Fala de sexta-feira é o seguinte. Recentemente, o acervo do Teatro Bela Vista, que é o atual Teatro Sérgio Cardoso, foi digitalizado e está disponível ao público no banco de dados no Amabile. É o arquivo da Memória Artística Brasileira da Unifesp. O acervo inclui fotografias, textos dramáticos, programas de peças, registros de ensaios, croquis de figurinos e cenários. E foi nesse panorama, neste cenário do Bela Vista, do antigo Teatro Bela Vista, que o musical Hair foi apresentado em São Paulo, ecoando as vozes da contracultura em plena ditadura militar. O acervo Nidia Alicia e Sérgio Cardoso, preservado pela filha deles, Silvia Cardoso Leão, tem mais de 1.200 itens. Um pouco da história aqui. O Teatro Bela Vista foi inaugurado em 1956, se tornou o Teatro Sérgio Cardoso em 1980 e a peça de estreia foi Hamlet, com Sérgio Cardoso no papel principal. Manu, quero começar com você a respeito desse tema, para a gente falar sobre esse trabalho de digitalização do acervo do Teatro Bela Vista, uma ação importante, né, uma medida importante para a preservação da história do teatro, porque é pouca coisa ou quase nada a gente tem visto nesse sentido, de trazer para os arquivos tudo aquilo que o teatro já apresentou e já representou para o público, né? Sim, eu estava até refletindo, no meio do ano eu fui fazer uma viagem, né, para fora do país e eu vejo o quanto que a Europa ela é muito nostálgica, saudosista e ao mesmo tempo eles preservam muito, né, preservam muito a arquitetura, a arte, né, tudo que foi construindo ao longo dos séculos. E o brasileiro não, né? O Brasil a gente tem essa mania
que é um pouco feia, né? Que na verdade tudo aqui é muito descartado, né? Então a cultura não é muito preservada no país, né? Então não se tem muitas galerias, não se tem o hábito, né, de frequentar galerias e teatros, e acaba que como essa arte não vai se perpetuando, se perpetua muito pouco, acaba que não existe essa conservação, né? Como a gente entende a história do teatro brasileiro, né? Que enfim, grandes artistas, né? Grandes teatros, grandes teatrólogos nasceram no Brasil e pouco se tem falado, né? A gente se ouve muito falar sobre quem vem de fora, né? E pouco se valoriza, né? Esse teatro, essa cultura teatral, esse jeito de fazer teatro brasileiro, né? A gente consome muito que vem de fora e acaba pouco se valorizando. Então, esse acervo no Sérgio Cardoso, para mim, é uma garantia de que o teatro ele vive, né? Ele está resistindo, ele está persistindo. Ainda tem pessoas que acreditam, né, que o teatro é uma arte que ela precisa ser cultivada para se perpetuar e para chegar lá na frente a gente contar para os nossos netos e bisnetos o que foi feito, né, né, nessa nossa realidade, nesse momento que a gente está vivendo, porque a arte também ela acompanha muito a política, né? Na época da ditadura, mesmo, né? Você citou aí o teatro, né? Poxa, recebeu o Hairspray, que é um baita movimento de contracultura, né? Que foi para realmente denunciar o que estava sendo feito, né? Muitos artistas também sofreram nessa época, foram exilados. Então, falar sobre esse tempo em que o teatro resistiu e vem até hoje contando a história atual, né? Vem falando sobre o que a gente vive nessa política e que ela lá na frente conte também o que a gente viveu nessa época. Então, para mim, está realmente sendo um movimento importantíssimo para o teatro brasileiro. Roberto Moreto, sua análise a respeito desse trabalho, né, da Silvia Cardoso Leão, que é a filha da Nídia Alice e do Sérgio Cardoso, nessa digitalização, né, do acervo do Teatro Bela Vista, para preservar não só tudo que foi feito por lá, mas também para contar a história da Nídia Alice e do Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso foi um dos atores shakespearianos mais importantes que o Brasil já teve, enfim, tudo isso precisa estar preservado. Muita gente não conhece e é um momento de você poder ter acesso a tudo isso, né? Eu acho, né, bem importante, como a própria Manu já disse, que a gente tenha essa preservação da memória, né? Acho importante também, né, que se façam projetos pedagógicos para que as escolas e os alunos possam ter acesso também, né? A gente tem aí a matéria artes dentro do currículo e que tem sido, né, cada vez mais excluída, né? As tentativas de tirar essa matéria artes, né, que já o teatro está dentro dela, então o teatro tem uma parte dessa matéria. Se a gente for ver, né, nem seguindo a LDB, né, que pressupõe que todo mundo tem acesso ao teatro, à dança, à música, às artes visuais, então acho importante, muito importante, acho importante também que, além da preservação, que haja uma divulgação, que as pessoas possam visitar, que as crianças possam visitar, para quem sabe as pessoas terem, né, uma outra ideia do trabalho dos atores, do trabalho dos artistas, que nos últimos anos, né, a gente teve uma carga muito negativa de muita gente que não dava conta, né, que consumia música, séries, novelas, TVs, enfim, que dançava, uma coisa meio irracional, né, que eu sinto, mas eu também sinto que é muito por falta disso, né, dessa falta de preservação da história, da falta de incentivo para que todo mundo tenha também contato e acesso a essa história, né, porque também deixar a história preservada fechada nos lugares não vai resolver, mas já é um grande passo, assim, acho importantíssimo. João Caetano, né, é um grande ator brasileiro, assim, né, então acho acho iniciativa ótima, né? Que ainda bem que a filha guardou todo esse acervo e que agora ela tem esse apoio que está conseguindo fazer isso, assim, né? E espero que a gente não dependa só dos familiares sempre, né? Que a gente também possa todo mundo cuidar do acervo de todos os artistas, de toda a história da arte do Brasil. Assim. JB Medeiros, sua Oi. análise sobre agora esse trabalho de resgate, né, do Teatro Bela Vista, Uhum. pela filha de Nídia Alice e Sérgio Cardoso, disponível ali no Amable, que é o Arquivo da Memória Artística Brasileira. Sim, eu acho o seguinte, eu estava pensando aqui no Sérgio, no teatro, né? O teatro físico em si, Sim.
as prédio. instalações, né? E tudo que eu vi lá, o prédio, né? Então, por exemplo, antigamente tinha o Festival de Teatro da Ruth Escobar, e parte dele se realizava lá, entre outros espaços da cidade, né? Ocupava diversos espaços teatrais, cênicos. E grupos assim da Polônia, da antiga Cortina de Ferro, que a gente viu lá, extraordinários, encenando Shakespeare também, encenando peças que a gente nunca mais viu. O teatro tem essa característica que é uma arte única, né? Ela se realiza numa encenação que se você não estiver lá, você não viu, não tem aquela documentação audiovisual toda, né? Isso começou a ser feito talvez algum tempo depois, é, na assim no teatro do Antunes Filho tinha muito essas gravações e essa coisa de você ter uma segunda vida, né, para a interpretação, para a arte da interpretação. Mas o Teatro Sérgio Cardoso é tipo um marco ali na paisagem, né, da Bela Vista e muitas coisas eu vi lá. Aquele antigo festival Carlton Dance também era realizado lá, né, durante muito tempo. E essas coisas, assim, elas, para mim, evidentemente, é um privilégio ter visto e tal, mas teve muita gente que não vai ter notícia daquilo que aconteceu lá, das coisas que foram realizadas, né? Por exemplo, as coisas que o Ziembinski fez, né? Onde é que elas estão? O teatro tem essa necessidade de uma documentação mais acurada, por causa justamente dessa característica mais efêmera, né? Da arte teatral. Então, efêmera no sentido de registro, né? Então, eu acho que essa é uma puta iniciativa, né? Sempre é. Sempre é bacana. E é uma história muito recente, a do Teatro Sérgio Cardoso, né? E o Sérgio Cardoso, acho que morre no começo dos anos 70. Tem tudo a ver com um período brasileiro muito particular e sombrio em alguns momentos, né? Então, o resgate disso pode revelar facetas desse É. mundo que a gente viveu. E a gente está falando de um dos grandes locais ali do Bexiga, né, do bairro da Bela Vista, e que reúne essa efervescência da arte, do teatro, exatamente. Você citou o Ruth Cardoso, que é lá perto, ali na Rua dos Ingleses, né? Tem um antigo Zácaro, que infelizmente não existe mais, e tanta coisa bacana também passou por ali, né? Sim, é um corredor, né? Um corredor a nossa Broadway, né? Como dizia o É. Zé Celso. Zé Celso costumava fazer essa comparação na luta dele pelo tombamento ali do entorno da oficina, ele falava isso, que ali tem uma vocação inata, né? Cênica. Então, eu acho que isso aí vem se somar a esse esforço de sedimentação daquele local e daquela área como um espaço privilegiado do Brasil aí, do Brasil, da história do Brasil, da história artística do Brasil, não só de São Paulo, né? Sim. Madeira, sua análise sobre esse trabalho de guardar o acervo Nídia Alicia e Sérgio Cardoso. Mauro, certamente eu acho que sou o único aqui que viu o Sérgio Cardoso atuar. É mesmo? Eu tive esse prazer. Não Não nos no É. teatro, subestime. não no prazer, não no teatro, mas na televisão, né? No fim da década de 60, ele fez uma quantidade gigantesca. JP talvez tenha visto, não sei. Não, não vi, não. Eu estava blefando. Ele foi embora muito cedo, ele foi embora com 47 anos, mas deixou uma obra gigantesca, porque ele participava na TV de uma novela atrás da outra, né? Todas as vezes como protagonista, né? Era um ator excepcional, um cara fora de série. E como a Manu falou, nós somos muito ruins, né, em cultuar a memória dos grandes ídolos, das pessoas que marcaram a nossa história em qualquer situação, né? No cinema, no teatro, na televisão, no esporte mesmo assim. Nós temos esportistas brasileiros mais badalados no exterior do que aqui, né? Então, tem países que trabalham muito bem a memória dos seus ídolos e dos seus bens, inclusive, né? Nós somos ruins nos dois, né? Mas eu acho que é um trabalho muito legal esse de trazer, recuperar essa memória, trazer para os jovens, uma história que
Eu acho que é a história do teatro, é a raiz do teatro. Aqui em São Paulo, o Sérgio Cardoso foi um símbolo, né? Ele fez um trabalho muito grande interpretando Shakespeare, fazendo novelas lindíssimas. Era super versátil em fazer qualquer tipo de papel, né? Acho muito legal essa preservação da história e parabéns para a filha que está colocando para nós essa possibilidade. Muito legal, gente. Para encerrar esse tópico, só para a gente fazer o nosso serviço aqui, então, todo esse trabalho de digitalização do acervo Nidia Alicia e Sérgio Cardoso, feito pela Silvia Cardoso Leão, que é a filha deles e que tem mais de 1.200 itens, isso está no Amabile, é o Arquivo da Memória Artística Brasileira, um projeto vinculado ao Centro de Memória Urbana da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Gente, está ao alcance das mãos, é só digitar aí amabile.art.br e aí você vai viajar, vai navegar e vai conhecer todo esse trabalho de tudo que aconteceu no Teatro Bela Vista e sobre as carreiras, né, dos dois atores, Nidia Alicia e Sérgio Cardoso. Vamos seguir aqui, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV e TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida às 5 da tarde e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos falar agora sobre o livro A Culpa é do Lou Reed, uma ficção ambientada ao longo do dia 12 de outubro de 1988, quando o cantor Bruce Springsteen tocou para apenas 300 pessoas no estádio do Palmeiras aqui em São Paulo para comemorar os 40 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E olha, 12 de outubro de 1988, uma semana antes, dia 5 de outubro, o Brasil promulgava, né, a nossa Constituição, a atual Constituição. Muito bem, na plateia do show de Bruce Springsteen, um crítico de rock e uma fã romântica vivendo nas rebarbas da história passeiam pelo cenário da música, da boemia e das ambições dos personagens da noite de São Paulo. Trabalho aqui do JB Medeiros. JB, feliz para falar a respeito deste seu trabalho com você no dia 22 de novembro, Dia do Músico. Olha, querido, tá aqui o livro, só para Sim, o espectador ter familiaridade com a capa. sim, Essa história é uma história que, evidentemente, eu vivi, né? Porque eu cheguei aqui a São Paulo para trabalhar, ainda garoto, assim, para trabalhar como crítico de rock, numa época em que o Brasil vivia uma mudança na sua forma de. Estava se virando cosmopolita o Brasil, né? Então, você teve, em 85, você tem a primeira edição do Rock in Rio, que foi o maior festival, o primeiro grande festival que a gente viu de bandas e tal, né? E a partir dali começou a se consolidar uma cena, né, no Brasil. E também um hábito, né? Porque você não tinha até então essa circunstância. E aí você tem em 1988, que é um ano muito interessante do ponto de vista histórico, né? A Constituição foi daquele ano, a Constituição Cidadã, né? Que o Ulisses Guimarães dizia. E também você tem a eleição da Irundina naquele ano, né? Que também é um ponto de inflexão na história política brasileira, né? Uma mulher nordestina, professora, sendo eleita a prefeita da maior cidade da América Latina, isso era impactante, né? sim. E aí, nesse ano, teve um festival que a memória já perdeu praticamente de vista, que foi no antigo estádio do Palmeiras, que reuniu, por conta da Anistia Internacional, que estava marcando uma campanha internacional, eles fizeram, algumas cidades do mundo, eles fizeram um festival de música. E para o Brasil, eles trouxeram simplesmente astros que só viriam a tocar aqui de novo depois de 40 anos. Que foi, por exemplo, Bruce Springsteen, que só veio depois de mais de 30 anos. E o Sting veio também, né? Na época ele estava muito próximo da questão indígena brasileira, então ele subiu ao palco com o Raoni, com o cacique Raoni. Também o Peter Gabriel veio. Então era uma coisa assim que a gente era como se fosse, para quem gostava de rock, de música, era um sonho você poder assistir um negócio desse.
Não havia essa perspectiva ainda. E de repente apareceu. Então, essa noite foi muito simbólica na minha visão. Mas como eu sou escritor de biografias em geral, né? Eu escrevi a biografia do Raul Seixas, né? Fiz a biografia, essa da Todavia, todas pela Todavia. Fiz a biografia do Roberto Carlos, fiz a Uhum. biografia do Belchior, que é um personagem bastante misterioso da música brasileira. Mas eu queria fazer alguma coisa pela primeira vez, como autor, como escritor, que fosse, digamos assim, diferente na abordagem histórica. Então, apesar de eu tratar desses eventos, dessas coisas que são históricas, que são verdade, aconteceram, eu faço isso em forma de ficção. Esse livro é uma ficção. Então, eu conto as histórias ali dos personagens, eu crio os personagens em torno dessa noitada, e o livro todo se passa numa única noite. Então ele começa no começo da tarde de um dia e termina no começo da manhã do outro. Então toda a ação dele se passa nesse espaço de tempo. Como é que foi o seu... Você estava lá no Parque Antártico, o estádio do Tava lá, Palmeiras, nesse tava dia. lá, tava lá. Como é que foi este momento? Então, foi louco, assim, porque não tinha também. Hoje a gente vai. Você vai, por exemplo, num festival de música, você pode ser aqui no Jockey, tem alguns, né? O Lollapalooza, você tem o próprio Rock in Rio, que permanece. O conforto é grande, né? Você tem cabines para tudo, você tem consumo, as melhores comidas, as melhores cervejas, as melhores. Naquela época não tinha, não era assim. Estava em essa cultura de serviços, de festivais gigantescos, né, do mega, tava em formação. Então, e foi a primeira vez que eu vi assim estruturada uma sala VIP. E nessa sala VIP, por exemplo, estava lá o próximo presidente da República, que seria o Fernando Collor de Mello. Você entendeu? Então tinha tudo se misturava. Então os políticos, as socialites, os roqueiros, estava tudo num lugar só, de uma forma ainda, digamos assim, caótica. E você tinha, ao mesmo tempo, essas atrações lá, que eram fabulosas, né? O Peter Gabriel veio com umas gruas, umas coisas gigantes de tecnologia que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu só fui ver depois, muito tempo depois. E por que que, segundo o título do livro, a culpa é do Lou Reed, guitarrista e Eu cantor? vou esclarecer. O Lou Reed, que é um cantor norte-americano, nova-iorquino, foi um cara que teve, assim como outros, teve um insight, uma ideia de trazer para a música popular referências muito refinadas da literatura. Então, ele gostava de citar alguns simbolistas franceses, Baudelaire, a Patti Smith também, que é uma grande cantora norte-americana, citava Rimbaud, né? Adorava o Rimbaud. São poetas franceses mais complexos, né? Aquela alta literatura, como era chamada na época. E aí, esses artistas, alguns críticos de rock da minha época achavam que isso era uma conspurcação do espírito do rock, que o rock tinha que ser bruto, selvagem, entendeu? E aí, tinha um cara que era amigo meu, que ele dizia o seguinte: tudo que acontecia de ruim na cena da música, ele falava, isso aí é culpa do Lou Reed. Ele que começou com essa história de colocar referências intelectuais na música. Esse cara acabou com o rock. E aí, por isso, o livro chama A Culpa é do Lou Reed. Na verdade, o Lou Reed não é personagem. Ele é apenas uma referência. O que a gente tem para comemorar hoje, Dia do Músico, falando Hoje, de Brasil. É, rapaz, eu estava justamente escrevendo sobre isso, porque eu fui ver o filme do Walter Salles, sim. o Ainda Estou Aqui, que é o grande filme do ano do Brasil, É o né? grande... Sim. Não só do E vai Brasil. levar o Oscar, hein? Vai levar o Oscar. É possível, ele tem grandes chances. Eu fui ver, fiquei fascinado, como todo mundo, e só que eu saquei que é o seguinte, eu acho que quem viu aí vai concordar comigo. A música é um elemento fundamental do filme, a música brasileira. Então, ela ajuda a criar a ambiência necessária para cenas, aquela transição entre as cenas do filme, não vou falar mais para não dar spoiler, né?
Mas a música é fundamental. Muita gente saiu do cinema, eu notei que eu fui ali na Paulista, cantando o Erasmo Carlos, que é a principal música do filme, é uma música do Erasmo. E aí eu me É, dei conta que o diretor pretendeu salientar, deixar claro, que nós, mesmo no período mais obscuro da nossa história, a gente produziu música de alta relevância, alta qualidade, né? sim. E que isso é uma marca brasileira, é uma das nossas grandes riquezas, entende? Eu acho que a gente continua fazendo isso, continua sendo a mesma Deixa eu coisa. aproveitar que você puxou a história do filme, só para a gente encerrar esse tópico, e você acabou citando o Erasmo. Você, com toda a polêmica que deu em relação à biografia do Roberto Carlos, em detalhes, o seu livro, a sua obra, a sua biografia sobre o Roberto Carlos é hoje a única coisa que tem disponível a respeito dele? Não, não. O autor, que por sinal é um dos maiores especialistas de Roberto Carlos do mundo, não existe ninguém que se equipare a ele, é o Paulo César Araújo, que é baiano. Sim. O Paulo César, o livro dele foi recolhido das livrarias depois que ele perdeu uma ação, o Roberto Carlos moveu uma ação contra ele e ganhou. E o livro dele foi recolhido das livrarias. A partir daí, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a censura prévia a um livro. Mesmo uma biografia, ela tem que ser contestada ponto a ponto na justiça. Isso mudou um pouco o entendimento dos juízes, dos tribunais e tal. Então, a minha biografia veio no bojo dessa nova situação. Então, ela não foi questionada. Hum. Eu não sei se ela não foi questionada por ser mais acurada ou não, não sei qual é por ser insignificante ou não, não sei qual que é o motivo, mas ela não foi questionada. E o Paulo César, o próprio Paulo César, lançou depois disso, depois da minha, lançou uma nova biografia do Roberto Carlos, que é em duas partes, é gigantesca, e a segunda parte ainda não saiu. Mas é um livro, os livros dele são muito importantes do ponto de vista da historiografia da música brasileira. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho, Medeiros. Obrigado, Vamos querido. seguir aqui o próximo assunto do programa Gente que Fala. Sexta-feira aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos falar com a Manu, a atriz Manu Pestana, que ela está à frente de dois projetos, né? Um já está sendo realizado, já está acontecendo, é o audiosérie True Crime, Manual para Não Ser Feito de Otário, coproduzido pelos estúdios Flow. É um programa que ensina como não cair em golpes enquanto tentam prender o golpista. E o outro projeto, previsto para estrear em fevereiro do ano que vem, daqui a pouquinho, é o programa de culinária Cozinha Típica, produzido pela Toda Produtora, que trará uma mãe e filho neurodivergente a cada episódio para falar sobre inclusão e diversidade de forma divertida e educativa. Vamos falar então sobre o que já está rolando, né, Manu? True Bora. Crime. True Crime. Então, essa audiosérie, né, o manual para não ser feito de otário, quem quiser ouvir, está disponível na Audible. A Audible é uma plataforma de podcast da Amazon, né? Então, a Amazon tem o podcast, tem essa plataforma Audible. Aconteceu, esse projeto a gente está produzindo ele há mais ou menos uns 2 anos, porque teve todo um processo, né? Porque ao mesmo tempo a gente se propôs a fazer a cada episódio falar sobre um golpe, por exemplo, o golpe da maquininha, o golpe do estelionato amoroso, né? Que é o golpe do Tinder, o golpe do Pix, né, o golpe do aluguel de crianças, que esse também eu acho que, para mim, ele é um dos mais importantes, é um dos que mais denunciam realmente o que está acontecendo. E a gente se colocou também nessa bifurcação entre trazer a cada episódio um especialista e uma vítima, e ao mesmo tempo, quando a gente achou uma história, né, uma vítima do golpe do estelionato amoroso, que é o golpe do Tinder, que ficou muito famoso, né, na série da Netflix, o golpista do Tinder, que é quando o homem ele extorque, né, dinheiro da mulher, ele faz um perfil falso, os dois têm um relacionamento, tem uma promessa de casamento, até que ele consegue extorquir, né, uma quantia X de dinheiro, e esse relacionamento, ele, de fato, ele nunca existiu, né, e esse rompimento acontece. E a mulher, então, se vê sozinha
e um rombo orçamentário imenso. Então, a nossa ideia, a princípio, era só falar com vítimas especialistas para ser realmente um manual, para ensinar as pessoas como não cair em golpes, porque é engraçado, né? A gente querer ensinar o brasileiro a não cair em golpe e você descobrir que o brasileiro, ele é uma indústria de golpes. Os golpes, eles começam sempre no Brasil. O brasileiro, ele exporta golpe. É muito engraçado isso, a gente ensinar para o brasileiro a não cair em golpe, sendo que o brasileiro, ele tem essa malemolência, né? Tem esse sangue, né? Como diria no Rio de Janeiro, né? Do malandro. Então, mas a gente se viu num ponto de querer contar realmente uma história e de que, quem sabe, ir atrás do golpista, tentar entender como é que acontece como é que essa logística, né, do crime acontece, do golpe, né? E também denunciar uma outra coisa. No Código Penal brasileiro, o crime de estelionato, ele é um crime menor, e muitas vezes ele é impune. Ele é impune, o golpista ele não fica fichado. Então, existe uma série de impunidades para quem quer ser golpista, né? Para quem quer ser estelionatário. E a gente só descobriu quando a gente foi a fundo, né? Então, a vítima é uma vítima do Paraná. A gente ouviu a história dela, pegou todos os dados, fomos até Santarém, que é onde o golpista estava, né? Chegamos na cidade, começamos ali a rondar pelos endereços registrados, tentar achar familiares, pessoas próximas, para tentar entender se ele agia sozinho, se ele agia em bando, né? Porque também não dá para saber. E a gente foi descobrindo, né, aos poucos ali como é como ele fazia acontecer o crime, né? E eu acho que vocês vão ter que ouvir também, não quero dar spoiler, eu vou ser igual o JP, não vou dar spoiler, mas no final vocês vão se surpreender, porque a gente se surpreendeu, a ideia era achar o criminoso e conseguir uma entrevista, essa era o nosso singelo objetivo, mas a gente acabou descobrindo que o buraco estava bem, bem, bem mais embaixo. E foi legal que o período que a gente teve na cidade de Santarém, a gente foi até o Ministério Público, conversou, né, ali com uma promotora, e também entendeu que, como se tratava de uma cidade pequena, em que não tem tantos juízes, os crimes de estelionato, eles são arquivados, para que crimes que eles entendem como crimes maiores, esses crimes, sim, eles eram levados à frente, eram investigados, as pessoas eram presas, então a gente vai entendendo que é uma coisa endêmica no Brasil, né? Pois é coisa endêmica no Brasil. Diante disso tudo que vocês já viram, qual é digamos, o golpe dos golpes no Brasil? Para ninguém cair, Então, vai. o golpe dos golpes do Brasil é a falsidade ideológica. Então, a falsidade ideológica, ela permeia todos os golpes, né? Então, por exemplo, hoje, um dos maiores golpes, os dois maiores, o primeiro é a vaga do emprego falso, vaga de emprego falso, exato. Acho que muitas pessoas aqui devem receber diariamente mensagens ou WhatsApp falando assim, o Mercado Livre tá recrutando pessoas para trabalhar em casa, de ganhos de 1.000 a 5.000. Isso é muito comum. E as pessoas falam, vou trabalhar em casa, trabalhar 6 horas, ganhar de 1.000 a 5.000, para mim tá perfeito. E o que acontece? Nada mais é do que uma rede, né? Eles recrutam essas pessoas, e como é que acontece os ganhos, né? Então você vai lá, coloca R$ 100, você recebe R$ 100. Depois amanhã você coloca 200 e você recebe 200. Coloca 300, recebe 300. Só que a partir do momento que você começa a colocar valores maiores, eles começam a colocar vários empecilhos. Falar, deu problema no banco, isso é uma ação coletiva, né? Um grupo que faz esse tipo de trabalho. Se uma pessoa não faz a tarefa certa, todas perdem. E também coloca um pouco de culpa, né? Olha, você não deixou de fazer tal tarefa certo. Então, existe uma rede, né, que amarra muito bem a pessoa para ela continuar. E nesse episódio, em particular, a gente entrevistou uma moça que, nesse golpe, perdeu mais de R$ 700.000. E aí a gente vai ver que ali é uma falsidade ideológica também. Então, as pessoas estão mentindo ser uma empresa, estão mentindo. E um outro que acontece bastante também é do anúncio falso, é de você comprar alguma coisa na internet e, na verdade, esse objeto ele nunca existiu, né? Ou a pessoa está vendendo, por exemplo, eu estou anunciando, de repente alguém anuncia o meu produto, faz uma terceira venda.
essa pessoa ganha o dinheiro, recebe o bem, e eu fico sem meu bem, e a pessoa que comprou esse terceiro e que comprou fica no prejuízo. E também tem essa falsidade ideológica, a pessoa não sendo quem ela diz ser. Então, a falsidade ideológica, ela permeia todos os golpes. Bom, para falar então sobre o outro projeto, esse vai estrear em fevereiro, né? Cozinha Sim. Típica, com mãe e filha, enfim, cada episódio vai ter uma história diferente. Exato. Então, Cozinha Típica é um projeto que está assim no meu coração há algum tempo, né? Quando eu estava trabalhando ainda nos estúdios Flow, a gente chegou a cogitar fazer esse programa. Esse programa nada mais é do que eu e minha filha. Aliás, se vocês ouvirem um barulho no fundo, é minha filha. Ela é uma garotinha autista de 7 anos e ela ama cozinhar. Ela ama cozinhar. Aliás, eu moro aqui em São Caetano, mais cedo assim, a gente estava dando uma voltinha lá, ela me fez comprar forminhas para a gente fazer os biscoitinhos de Natal. Então, ela gosta de cozinhar, é um momento em que a gente faz algo juntos, assim, e quem é mãe e pai de autista sabe, né, que ter esse momento, essa troca é extremamente importante. Então, o projeto Cozinha Típica veio disso, veio de mostrar essa habilidade da Maia e, ao mesmo tempo, dar voz para o autismo, né? Então, se você vê uma garotinha autista nos meios de comunicação, no YouTube, quer seja no YouTube e na TV, então você vê uma representatividade, né? E você diz para as outras crianças, para os outros jovens e adultos autistas que ter um programa também é possível, né? Que o lugar do autista é onde ele quiser. Então, a ideia a princípio foi realmente, eu não sou cozinheira, porém cozinho, né, há muito tempo. A Maia gosta, é mostrar essa nossa ligação, né, esse nosso jeito de nos afetar, de nos amar, né, fazendo comida e ao mesmo tempo conversando com outras mães, né, trazendo outras mães, outras crianças, quer sejam autistas, com TDAH, síndrome de Down e outros transtornos, né, da neurodiversidade, para também que as pessoas elas conheçam outras histórias, né, para que elas normalizem crianças neuroatípicas, né, crianças, adultos, enfim, eu acho que a gente está vivendo um tempo que a gente está se discutindo muito, né, empatia, inclusão, aceitação, é muito discutido, eu acho que na prática é pouco feito, né, dado, assim, muito a minha realidade. Mas eu acredito que se a gente traz isso de uma maneira divertida, porque eu sou comediante também, né, e a gente consegue falar sobre esse assunto menos panfletário possível e mais afetivo, né, para que as pessoas entendam que é uma realidade, a inclusão é uma realidade, e esse é o mundo que eu quero para minha filha, um mundo inclusivo que ame ela, que aceite ela da mesma forma que eu faço. Cozinha Típica vai ser um programa para YouTube. A princípio para YouTube, mas a gente está fechando um canal de TV também. Então, em breve teremos mais novidades Tá. para E trazer para o sobre canal de TV. acabei não te perguntando sobre o True Crime, onde é que as pessoas acessam a série, a Elas audiosérie? acessam, elas acessam no aplicativo Audible. Audible, se quiser achar também no site, né, www.audible.com.br, e pode ser /flow ou /manual para não ser feito de otário. Ou só jogar no Google, manual para não ser feito de otário, que as pessoas conseguem ouvir. Então, são 12 episódios. E além de fazer a produção, né, eu fiz o roteiro de todo esse audiosérie, eu faço a narração, né? Eu faço a voz da mulher contando a história sobre ter sofrido um golpe, o golpe do estelionato amoroso. Vamos lá, gente. Próximo tema aqui pelo programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, 365, sua rádio de todos os dias, OutV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões, 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 5 da tarde, depois às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Roberto Moreto, vamos lá, vamos falar sobre o espetáculo infanto-juvenil Menino Deus Dionísio, da companhia O Grito. Esse espetáculo conta as aventuras de Toninho, é um garoto que sai do interior do Maranhão, numa viagem rumo a São Paulo, para resgatar o pai, o João Antônio, e que ele, Toninho, acredita ter sido engolido por um peixe e levado por um grande pássaro. E aí, no caminho dessa viagem, o menino conta com o apoio de um ser mágico típico do Maranhão, o Encantado, e Verinha, uma menina corajosa que o ajuda a enfrentar as dificuldades e também as decepções desta aventura. Como é que surge esse espetáculo, esse trabalho infanto-juvenil, Roberto? Então, esse espetáculo tem uma história bastante interessante, porque ele surge de um intercâmbio que a Companhia O Grito que a gente fez na Grécia com artistas gregos em Atenas, e
na Universidade Aristotélica de Tessalônica com alunos da graduação e da pós-graduação. A gente levou para lá o Bumba Meu Boi e a Capoeira Angola, que eram 2 treinamentos que a gente fazia naquele momento, treinamento de ator, e a gente recebeu deles 2 movimentos culturais populares da Grécia, que era o Polifoniká e o Ta Anastenaria, um sobre ritual e o outro sobre os coros polifônicos, que são, enfim, uma cultura grande ali naquela região dos Balcãs. E aí a gente lá ficou conhecendo a história da infância do deus Dioniso, que é o deus do teatro. Dentre várias histórias, né? Existem muitas histórias e muitos mitos contados de todos os deuses, e o Dioniso também é um deus que tem muitas histórias e muitos mitos, e uma das atrizes contou pra gente essa história da infância do deus Dioniso. Quando a gente voltou aqui para o Brasil, a gente ficou com muita vontade de falar sobre essa história, de contar essa história. Mas como a gente naquela época estava trabalhando muito em cima do Bumba Meu Boi, acabou que essa festa cultural do Maranhão, a gente tinha o Tião Carvalho dando treinamento para a gente, né, que é um mestre do boi, tem o grupo Cupuaçu, que fica aqui no Morro do Querosene, né, ele também tem lá no Maranhão, faz parte do grupo Madre Deus. Então, o Tião, que é um mestre, um cantor também, né, popular, ele ficou com a gente um tempo, dando esses treinamentos, e aí esse menino Deus Dionísio acabou se transformando nesse Toninho, esse menino que sai do Maranhão e vem para São Paulo para tentar vir atrás do pai, e ele vem tentar cumprir a promessa que o pai fez de botar o boi, e ele vem para São Paulo atrás do pai, assim. Então, foi engraçado porque, assim, a gente preserva o nome porque, na verdade, o Deus Dionísio, o menino Deus Dionísio, ele tá no subtexto, ele está na subdramaturgia, se é que eu posso falar assim, dessa história que a gente conta. Muito a ver com essa questão de uma né, entre aspas, né, se a gente for pensar na história do Deus Dionísio nas Bacantes, de um Deus que vem trazendo uma religião para a cidade, né, para aquele momento para a polis, e que já é considerado alguma coisa mais selvagem, né, ou seja, as bacantes, os rituais das montanhas, né, ou seja, aquele rito todo, sendo que já na polis grega você já tinha rituais mais elaborados, né, tipo outras elaborações. Então, você tem lá nas bacantes essa briga, né, do Penteu e do deus Dioniso. Então, de uma certa forma, também esse menino, quando vem para a cidade grande, ninguém reconhece essa história, ou seja, essa festa, que é uma festa cultural, mas que tem muitos aspectos religiosos, né? Não só do catolicismo, mas também de matriz africana, de matriz indígena. A gente tem os pajés, as índias, a gente tem os caboclos, né? Enfim, é uma mistura ali de alguma coisa que juntou aí, né? Enfim, as tradições europeias com as tradições que vieram da África, com as tradições dos povos originários, né? Dos indígenas. Então, quando ele chega para a cidade, ele não é essa festa não é aceita, né? As pessoas não querem saber disso. E aqui ele acaba se encontrando com uma garota, que é uma garota da comunidade de Heliópolis. Na época, a gente tinha uma sede no Sacomã, que fica a divisa ali, na Ipiranga Sacomã, que é a divisa com Heliópolis. A gente estava do lado de cada ponte. E a gente tinha um grupo, que era o grupo Arte Simples, que é outro grupo de teatro daqui de São Paulo, que fazia uma residência em Heliópolis. E tinha uma atriz, que era a Camila, que tinha uma turma de crianças que montavam um espetáculo de teatro com elas durante um ano. E a gente foi lá fazer a pesquisa, porque a gente já tinha feito alguns espetáculos infantis, mas eram sempre adultos fazendo espetáculos infantis para crianças. E a gente queria estar junto com as crianças em sala de ensaio. Então a gente foi para a comunidade de Heliópolis, a gente participou dos ensaios deles, ajudando eles no espetáculo que eles montavam, e eles vieram para os nossos ensaios, na nossa sede no Sacomã, participar do Menino Deus Dionísio. Aí surge a Verinha, e surge essa garota que é da cidade grande, que no primeiro momento tem um conflito com o Toninho, mas depois vai ajudar o Toninho a colocar o boi.
Agora, vamos para o spoiler, né? O Toninho encontra o João Antônio, o pai dele. O pai dele foi engolido por um peixe, levado pelo pássaro, conforme ele acreditava. Então, na verdade, aí o espetáculo começa no Maranhão, então todas essas histórias, inclusive essas histórias, são contadas lá no Maranhão, né? Enfim, essa tradição de contação de histórias também está mais presente ali naquele momento. E claro que ele vem acreditando nisso, mas é lógico que isso não aconteceu. Na verdade, essas histórias foram todas criadas para que ele não se chocasse com a morte do pai, né? Porque o pai, Aham. ele sai da canoa, desaparece e, e ninguém quer contar para o menino, né? Não encontram o corpo do pai, mas ninguém quer contar que o menino, que o pai morreu. E o menino acredita nisso, ele vem para São Paulo em busca desse pai, acreditando nisso. Ele descobre depois que, né, que o pai não está vivo. E aí, com a ajuda da velhinha, ele fala: não, eu vou cumprir essa promessa de colocar o boi conforme meu pai tinha feito quando eu nasci. Bom, Menino Deus Dionísio, no auditório do Sesc Pinheiros, domingo, vocês vão encerrar as apresentações, né? No domingo agora, dia 24, em 2 horários, 3 e 5 da tarde, na Rua Pais Leme, 195, claro, no bairro de Pinheiros. É isso? Isso, é isso. Tem sido interessante esse espetáculo, porque ele é um espetáculo de 10 anos atrás, né? Uma comemoração de 10 anos, o Sesc Pinheiros nos chamou para fazer isso. E é engraçado porque esse espetáculo, né, ele tem ali uma mistura de questões religiosas, mas que são culturais. Quando a gente apresentou ele da primeira vez, a gente percebeu que já começava naquele momento, a gente fez uma circulação pelos céus, pelos 43 céus, né, os teatros dos céus, e aí na plateia tinham pessoas que perguntavam assim: nossa, mas vocês têm um batuque nesse espetáculo, isso não é macumba, não sei o quê. E aí você tinha alguma pessoa que falava: não, lá no Maranhão isso acontece desse jeito, tudo mais. Até chegou um momento, quando a gente fez, depois de uns 2 anos, acho que em 2015 ou 2016, em que teve gente, assim, a gente parou de fazer espetáculo porque a gente não podia mais, porque tinha uma visão errônea dele. Então a gente volta agora, uma surpresa, talvez por a gente estar ali também em Pinheiros, né, que tem Antônio Nóbrega, o próprio Grupo Cupuaçu. Então tem sido muito interessante, assim, tem lotado e tem sido bacana porque a gente conversou sobre isso, né, como essa história que a gente tem vivido, né, dessa falta de diálogo, o espetáculo mostra pra gente. Enfim, espero que, como o espetáculo está retomado, né, e até agora ninguém explodiu uma bomba no teatro, que, né, que realmente essa história tenha sido superada, assim, né? A gente espera isso. Vamos seguir. Próximo assunto aqui no programa Gente que Fala. Vamos conversar com o Clóvis Madeira sobre o seguinte: o Instituto Cacau Show vai celebrar os seus 15 anos de impacto social com o espetáculo musical Florescer. 15 anos semeando uma educação transformadora. O Instituto Cacau Show, todo mundo conhece, não é? Reconhecido por promover uma educação inclusiva e de alta qualidade, trabalhando em parceria com a educação pública, desenvolvendo habilidades artísticas, cognitivas e socioemocionais, né? A apresentação para essa comemoração vai reunir cerca de 300 educandos, né, para a comemoração desse trabalho transformador que a instituição tem desenvolvido ao longo de sua trajetória. Como é que isso tudo vai acontecer? Vai ser lá em Barueri, não é, Madeira? Vai ser no Teatro Praça das Artes, aquele teatro lindo ali de Barueri, quem não conhece, Sim. é um lugar espetacular. Estamos trabalhando duro para fazer um evento bacana. O instituto que começou lá em 2009, pequenininho, com algumas crianças de rua ocupando a nossa quadra lá, hoje atende aí mais de 2.000 crianças e jovens. Temos 2 instalações em Itapevi, uma lá no norte do Espírito Santo, em Linhares. E estamos aí preparando um evento bastante rico, Mauro. Acho que nossas crianças não são artistas, né? Elas são crianças que a gente trabalha no contraturno escolar, né? Mas estamos dividindo o espetáculo em 4 atos, que a gente faz um paralelo com o crescimento e o desabrochar da juventude, né? Então ele vai lá do semear, que é o primeiro ato, depois o germinar, depois o crescer, né? E até o florescer, que
que é o que acontece, nós vamos com os jovens até 17, 18 anos, depois temos o programa de Jovem Aprendiz, tá? É um programa musical, Mauro, é um programa, nós temos 1h15 de espetáculo, com músicas brasileiras, todas de autores brasileiros, uma apresentação autoral, quer dizer, criada dentro do Instituto, com os nossos educadores, né? São 15 músicas e a gente tem lá um grupo de dança, o coral, que as crianças e jovens fazem a parte do acompanhamento musical o tempo todo, com alguns solos, né? Uma percussão muito forte, muito interessante. Então, assim, bem animados. O teatro é um lugar muito acolhedor, é um teatro moderníssimo, né? E nós vamos fazer em 2 momentos, é uma sessão corrida, né? Nós vamos fazer umas 15h30 e outras 17h30 no mesmo dia, né? Para 2 públicos, devemos ter lá quase 2.000 pessoas, né? Que são perto de 950 pessoas, o potencial do teatro. Clóvis Madeira, qual que é o principal desafio, e o ponto alto também, né, desse trabalho do Instituto Cacau Show nesses 15 anos, né, nessa busca pela transformação, né, por semear a educação? Então, o Instituto não é escola, né? Nós trabalhamos como uma parceria da escola, nós fazemos o contraturno da escola. A criança vai de manhã na escola, vai à tarde no Instituto e vice-versa. Começamos com crianças de 7 anos e vamos até o final do ensino médio com 17 anos, e ainda depois disso temos o programa Jovem Aprendiz, com 2 empresas ali. A Cacau Show, evidentemente, é a que mais abriga os nossos jovens, mais uma outra empresa de Itapevi chamada Roquete. E nesse período que eles ficam com a gente tem trabalhado fortemente é, é, na melhoria da qualidade de expressão oral e escrita das crianças, é um ponto fraco na escola pública. Todos os nossos jovens, Mauro, são da escola pública de Itapevi, basicamente, e da escola pública lá de Linhares, na unidade nossa de Linhares, né? Itapevi é um município que tem uma pouca área pública, e tem muitos jovens com bastante falta de estímulo. Na família é um lugar de muita vulnerabilidade social, né? Então, o que a gente procura é complementar tanto na informação, na formação oral e escrita, na parte de raciocínio. Nós temos uma metodologia de matemática onde as crianças aprendem brincando, quer dizer, de uma forma lúdica, né? E tratamos com bastante força da educação socioemocional. A gente acha que as emoções são tão importantes quanto qualquer outro tema. E complementamos as atividades com artes, né? Dança, música, capoeira, teatro. Então, tem uma série de atividades complementares que também são importantes para as pessoas. Atendemos nesse período já mais de 22 mil crianças e jovens, Mauro. Clóvis Madeira, então, Florescer, 15 anos semeando uma educação transformadora, que é o nome do evento, do espetáculo musical, na Praça das Artes, Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, número 255, no dia 30 de novembro vai ser. 30 de novembro, lá em Barueri. Tem uma pergunta aqui para você, Clóvis, da nossa audiência. Deixa eu ver, é a Débora. Valeu, Débora, aqui ela está participando e te pergunta: o Instituto opera utilizando o trabalho voluntário? E se sim, né, como é que se inscreve? Ela está perguntando. Na atividade principal do Instituto, a gente não tem o trabalho voluntário, porque nós trabalhamos com desenvolvimento de metodologia didática, né? Então, nós temos um trabalho muito forte de formação dos educadores. Todos os nossos educadores são contratados, são CLTs, período integral. Como a gente trabalha muito em cima de um formato, de um modelo, de uma metodologia, é muito difícil você trabalhar com um voluntariado, que é uma mão de obra mais alternativa, que você não consegue tê-la todo dia e muito menos acompanhar o desenvolvimento de uma metodologia.
Nós temos, sim, pessoas que fazem trabalho voluntário para nós, mas na parte de apoio, né? Então, nós temos escritório de advocacia que nos ajuda, nós temos pessoal da área contábil e financeira que nos ajuda também. E, em alguns momentos específicos, a gente conta com voluntários. Por exemplo, amanhã a gente tem um evento importantíssimo, que é uma feira onde os jovens apresentam projetos feitos ao longo do semestre. Aí nós contamos com voluntários para nos ajudar nisso. Amanhã nós vamos ter perto de 500 jovens apresentando trabalho de pesquisa para um público visitante de mais de 600, 700 pessoas. Aí tem algumas ajudas e a maior parte vem de funcionários da Cacau Show. Deixa eu seguir com mais perguntas aqui, bem rapidinho. Eu vou pedir bastante brevidade, que o tempo está apertado aqui no final. Manu, o Flávio quer saber se no True Crime vocês tiveram dificuldade para entrevistar os golpistas. Bem rapidinho, 10 segundos para a resposta, que tem as perguntas dos demais também. A gente teve sim. Ao longo do True Crime, a gente conseguiu só entrevistar 2 golpistas. Então, é bem difícil mesmo. E mesmo assim, a gente teve que manter sigilo, já eram golpistas redimidos, que já cumpriram pena, porque também a gente teve esse cuidado, né? De também não estar dando voz e palanque, né? Para um golpista se promover. Então, realmente, a gente se checou, eles realmente tinham se redimido e vieram para contar um pouco da perspectiva, né? Do golpista. Jatobá, o Jaime também está com a gente. Valeu, Jaime, sempre participando. Ele quer saber se o Farofafá recebeu alguma notificação por parte da AGU. Boa, recebeu sim, recebeu. Nós fomos essa semana passada, na verdade foi no começo do mês, mas a gente publicou um direito de resposta da Advocacia Geral da União, porque eles reclamavam, o Ministério da Cultura, na verdade, deve ter pedido isso, porque afetava o Ministério da Cultura, sobre uma série de reportagens que a gente fez que dá conta de uma crise no setor audiovisual brasileiro, uma crise de gestão, que é uma crise que tem a responsabilidade do Ministério da Cultura e tal. A gente estranhou porque a AGU é meio pesado para a gente não tem, a gente é tipo um estilingue e eles vieram com uma bazuca para cima da gente. Sendo também que a gente tem uma longa tradição democrática, a gente abriga sempre o outro lado, o direito de resposta a gente respeita, não precisava disso, entendeu? Acho que foi desmesurado. Eu ia fazer um comentário com a Manu sobre essa questão de ela não ter conseguido entrevistar os golpistas. Essa semana, por exemplo, vai ser muito fácil, tem muito golpista querendo dar entrevista. Os golpistas da CNH estão à solta aí essa semana. Exatamente esses, né? Bom, gente, o papo estava aqui muito bom, excelente. A gente poderia continuar uma tarde inteira aqui, mas o nosso tempo já chegou ao final. Vamos pôr um ponto final aqui na edição do programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento a vocês todos em nome da equipe. Manu Pestana, atriz, comediante, roteirista e produtora de conteúdo. JB Medeiros, escritor, jornalista e editor do site Farofafá. Roberto Moreto, diretor da companhia O Grito, e o Clóvis Madeira, presidente do Instituto Cacau Show. Gente, obrigado aí pelas presenças de todos vocês. A gente espera revê-los em breve aqui numa nova jornada no Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Para desejar, gente, um bom fim de semana para todo mundo, curtam bastante aí os espetáculos, descansem, busquem aí o lazer, renovem as energias para a próxima semana que logo começa. A gente volta então na segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, e por todos os nossos canais de transmissão. Tchau, gente. Obrigado pela audiência e até lá.